Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 11, que tem como título A Salvação não é obra humana. Seguindo a temática do trimestre, analisaremos uma matéria que na teologia sistemática é conhecida como soteriologia, isto é, a doutrina da salvação. Além disso, veremos algumas heresias antigas e modernas atreladas a este assunto, de modo que os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Em segundo lugar, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E, por fim, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se encontram na própria lição. No entanto, antes de irmos ao texto áureo, uma pergunta importante precisa ser respondida já agora no princípio. E esta pergunta é: o que é salvação? Alguém pode dizer, de forma muito simples, que salvação é livramento da condenação do inferno. No entanto, a salvação não se limita apenas a isso. Ela envolve todos os atos e processos redentores e transformadores que Deus realiza na vida do homem e no mundo por meio de Jesus, o Redentor. Podemos entender a salvação como resultado da redenção efetuada por Cristo. A redenção foi o meio providenciado por Deus para libertar o homem do pecado, enquanto que a salvação é o usufruto dessa libertação. Num sentido mais restrito, a salvação refere-se à obra que Deus realiza instantaneamente no pecador que se entrega a ele, perdoando-o e regenerando-o. No entanto, seu significado é muito mais amplo. Em seu sentido mais completo, a salvação, preste atenção, representa o livramento total da presença do pecado e de suas consequências, algo que se consumará plenamente na glória celestial. Além disso, seu alcance não se restringe apenas à esfera humana, mas, conforme Colossenses 1:20, abrange toda a criação. A salvação foi planejada por Deus Pai. Apocalipse 13:8, 1 de Pedro 1:18 ao 20. Consumada por Deus Filho. João capítulo 19:30 e Hebreus 5:9. E aplicada ao pecador pelo Espírito Santo. Aqui nós vemos a trindade econômica. Nós sabemos que a trindade é ontológica e a trindade econômica. No plano da salvação, cada pessoa da trindade tem um papel específico e importante. E o Espírito aplica a obra da redenção, da salvação, no pecador. João 3:5, Tito 3:5, Romanos 8:2. Tudo isso é concedido. Todo esse processo é realizado unicamente pela graça de Deus, conforme Efésios 2:8. Tendo definido em termos mais concretos o que é salvação, podemos ir ao texto áureo que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Comparando traduções, tenho aqui a paráfrase NTLH e ela nos diz: ele nos salvou porque teve compaixão de nós. Não foi algo no homem que levou Deus a salvá-lo, foi algo em Deus. Ele teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Ele nos salvou da culpa e da pena de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Todos eles eram futuros em relação à morte de Jesus e a nós hoje, eram futuros quando o Salvador morreu. E sua morte cobriu todos eles. Jesus morreu uma única vez, de forma definitiva e eficaz. Mas
Uma das verdades mais simples e claras do Evangelho é, para o homem, a mais difícil de receber. Qual é? Que a salvação não é baseada em boas obras. Ninguém se torna cristão vivendo uma vida cristã. O homem não pode salvar a si mesmo por aquilo que ele faz de bom. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo aos olhos de Deus, conforme Isaías 64, versículo 6. O homem não pode se tornar cristão vivendo uma vida de cristão pela simples razão que ele não tem poder para viver uma vida cristã. Não são as pessoas boas que vão para o céu, mas são os pecadores salvos pela graça de Deus. As boas obras não conquistam a salvação. Elas são resultado da salvação e não o contrário. Em todo lugar onde há salvação, há também boas obras. Assim lemos que Deus nos salvou, ou melhor, assim lemos que Deus não nos salvou pelas obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é uma obra de misericórdia e não de justiça, porque a justiça exige que seja aplicada a merecida punição que nós merecemos, o castigo eterno, a condenação eterna, mas é justamente pela graça, favor imerecido e pela misericórdia que a salvação é ofertada a todos os homens, porque a misericórdia provê um caminho íntegro para o qual a punição é desviada. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador. Isso aqui não tem nada a ver com o batismo nas águas. Porque tem muita gente que pensa que a salvação está atrelada ao batismo nas águas. Esse lavar regenerador não é uma limpeza do corpo, não é o descer, o submergir as águas, mas aqui é uma linguagem metafórica indicando que a palavra de Deus faz uma lavagem moral. A palavra de Deus muda o nosso coração. E a expressão que diz assim, da renovação do Espírito Santo, fala a respeito da nova criação, do novo nascimento. Então a salvação, ela implica também em uma transformação completa. Deus não faz reforma. Deus não pega a casazinha caída ali e vai escondendo rachadura com reboco. Deus não faz reforma, Deus transforma. Deus faz de novo. Glória a Deus por isso. Prosseguindo, meus irmãos, olha que cada ponto aqui vai aumentando a verdade da qual nós estamos tratando, que é a salvação. A verdade prática diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus. Então nós, como arminianos, cremos sim que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem de obras humanas. Que isso fique muito claro, porque às vezes acontece de sermos acusados injustamente por irmãos de outras tradições de pelagianismo ou semipelagianismo. Isso é um espantalho. Isso é uma invencionice de gente que é contra a visão arminiana. Aliás, os arminianos que pregam algo parecido com o pelagianismo ou semi-pelagianismo fazem isso por ignorância. Da mesma forma que os irmãos calvinistas que acusam os arminianos de pelagianismo e semi-pelagianismo o fazem simplesmente por muitos ignorância e outros por desonestidade intelectual. A verdade prática pontua isso aqui de forma muito clara. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. E nós queremos enfatizar aqui a expressão mérito de Jesus Cristo. No contexto apresentado, a palavra mérito refere-se ao valor ou dignidade que torna alguém digno de receber algo. No caso da salvação, isso significa que nenhum ser humano possui méritos próprios que o tornem digno de ser salvo. O mérito da salvação pertence única e exclusivamente a Cristo, pois ele cumpriu perfeitamente a lei e pagou o preço pelos nossos pecados. O ser humano, por sua condição pecaminosa, não pode reivindicar nenhum mérito próprio e por isso, então, ele depende inteiramente da graça de Deus para ser salvo. O mérito é exclusivo, é todo de Jesus. A Bíblia nos diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. O caminho é ele.
Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Há outro texto ainda, Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, mérito todo dele, quando o assunto é salvação. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Eu quero pedir aos meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube para curtirem, comentarem e compartilharem este vídeo com o maior número de pessoas possível. Em reciprocidade a essa ação, sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download do subsídio que utilizo como roteiro para essa aula. Meus irmãos, nos ajudem aqui no YouTube. Curtam, não custa nada, comentem aí qualquer coisa, amém, glória a Deus, também não custa nada. Se você puder compartilhar aí para seu amigo professor ou no link da sua igreja, eu ficarei muito agradecido. Deus abençoe. Aqueles que fazem parte da ferramenta EBD, um abraço bem especial a todos os nossos irmãos que primeiramente assistem esta aula na plataforma da ferramenta. Irmão Murilo, qual é a diferença da ferramenta EBD para o YouTube? Não me canso de explicar porque é uma coisa extraordinária. No YouTube os irmãos recebem material de qualidade, o subsídio e esta pré-aula. Mas na plataforma da ferramenta EBD, os irmãos estão lá, neste momento, assistindo a pré-aula com acesso ao subsídio, um suporte quase que 24 horas, porque a gente precisa dormir, eu e o presbítero Herbert, né? Além disso, os irmãos têm fluxograma, infográfico, os irmãos têm slide profissional, dinâmicas para serem aplicadas na classe, material de marketing, divulgação, motion, narração profissional, imagens trabalhadas com reflexão das leituras diárias para você envolver sua classe todos os dias da semana até o grande dia da ministração de sua aula. Os irmãos têm cursos de capacitação com especialistas na escola dominical, cursos que alcançam o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o tesoureiro, todos aqueles que estão envolvidos na escola dominical. A ferramenta EBD ela é completa. E para quem não conhece, quem está me assistindo pelo YouTube, o link está aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, abençoado. Vai conhecer a plataforma da ferramenta EBD. Prosseguindo aqui, vamos à exposição. Ponto 1. A salvação sob a graça de Deus. Esse ponto é fundamental, esse ponto é muito importante. Então, exponha ele detalhadamente, porque o entendimento dos demais pontos, o entendimento correto, depende da compreensão deste ponto e de seus subpontos, porque aqui nós vamos estabelecer as doutrinas. E no ponto 2 e 3 nós veremos as heresias. E se conhecemos bem as doutrinas, ou a doutrina, seremos capazes de refutar as heresias. Subponto 1, a salvação sobre a graça de Deus. E o seu primeiro subponto, a descrição do estado espiritual humano. E aqui o comentarista achou por bem fazer uma análise do texto que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 10. Primeiro subponto, uma análise dos 3 primeiros versículos que são fundamentais. A lição diz: o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira, é uma triste fotografia da raça humana. Vamos ler o texto na íntegra, porque essa passagem de Efésios, ela faz o seguinte: ela mostra o nosso passado sem Cristo, ela mostra o nosso presente com Cristo e ela mostra o nosso futuro com Cristo. E aqui nós vamos ter um diagnóstico do passado, da vida pregressa, da vida sem Cristo. O texto nos diz na versão NVI: vocês estavam. Ou seja, ele está escrevendo para gente que antes viveu na desobediência, para gente que antes tinha uma vida sem Cristo, para gente que antes seguia o curso deste mundo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo, Paulo se coloca aqui, não é? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos,
como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Preste atenção, a condição do homem sem Deus é desesperadora. O diagnóstico que Paulo faz aqui, não é, em relação ao homem caído, é o retrato perfeito de uma sociedade, ou de um homem, tomando aqui o termo como geral, não é, de um homem de todos os tempos e de todos os lugares. A condição humana no pecado, ela é universal, porque o pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. É algo que todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é culpado. O salário do pecado é a morte. E na condição de pecadores, estávamos mortos. A morte espiritual é a total separação ou alienação de Deus. E os espiritualmente mortos são inimigos de Deus. Preste atenção em alguns pontos aqui que vamos estabelecer. Primeiro deles, estávamos mortos. Essa é uma verdade declarada por Paulo no versículo de número 1. Paulo está falando de uma morte espiritual e a causa da morte são as transgressões e pecados. A palavra grega paratoma, transgressão, quer dizer queda, dar um passo em falso, que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou desviar do caminho certo. Já o termo grego hamartia, pecado, quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Todos nós, por causa da transgressão e do pecado, estávamos nessa condição de mortos. Só que morte aqui não é aniquilação espiritual. Porque Jesus nos convida a pregar aos mortos. Porque os mortos podem, por meio da graça de Deus, responder ao convite do Evangelho. Marcos 1, 14 e 15, Marcos 16, 15 e 16 e Atos 16, 31. Os mortos podem responder ao chamado do Evangelho por meio da graça de Deus. Cremos assim, eu vou já explicar isso com mais detalhes. Em segundo lugar, o homem sem Deus é desobediente. Olha o que o texto diz, nos quais andaste, no caminho passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. E o que é que leva, quais são as forças que influenciam o homem à desobediência? O texto nos fala, o mundo, o diabo e a carne. Em terceiro lugar, o homem sem Cristo é depravado. Ele está morto, ele é desobediente, ele é depravado. O texto nos diz, capítulo 2, versículo 3, parte B, seguindo os desejos carnais e fazendo a vontade da carne e da mente. O homem não convertido vive em função de agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas ações são pecaminosas porque seus desejos são pecaminosos. E por fim, o homem sem Deus está condenado. O homem sem Deus é, por natureza, filho da ira. O homem não convertido, o homem na sua incredulidade já está condenado, conforme João capítulo 3, versículo 18. Esse é o diagnóstico do homem sem Deus. E é por esta razão que a salvação, ela é tão necessária. A salvação é uma necessidade. Progredindo, meus irmãos, o subponto 2 diz, mortos em ofensas e pecados. A lição nos fala, a expressão e vos vivificou, versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, versículo de número 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. Preste muita atenção nisto aqui. As expressões mortos em ofensas e pecados, versículo 1, e mortos em nossas ofensas, versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual,
a Bíblia quer dizer que a humanidade está caída e está separada de Deus. Isaías capítulo 59, versículo de número 2. E não significa aniquilação espiritual total. Por que é que o comentarista faz essa pontuação? Porque quando nós olhamos para o texto de Efésios e enxergamos aqui essas expressões, mortos em ofensas e pecados, temos duas interpretações muito fortes. Uma delas é a interpretação calvinista e a outra é a interpretação arminiana. Eu não gosto muito de me envolver nessa briga, não é? Nesse embate teológico de arminiano e calvinista, mas aqui é necessário para que o irmão tenha um esclarecimento e possa tirar a dúvida dos seus alunos em classe. Vamos primeiro aqui olhar para a interpretação calvinista desta expressão, mortos em ofensas. Primeiro, os calvinistas veem esse versículo como uma evidência da depravação total. Ok. Da depravação total do homem e da necessidade da regeneração monergística, obra exclusiva de Deus. Segundo essa perspectiva, prestem atenção, o homem está espiritualmente morto. O termo morto em suas transgressões e pecados significa que os seres humanos são completamente incapazes de responder a Deus por conta própria. Um morto não pode reagir ou buscar a Deus sem que ele primeiro conceda a vida. E aqui já se inicia o distanciamento entre a visão calvinista e a visão arminiana. A salvação é um ato soberano de Deus. E eles dizem, a regeneração ocorre antes da fé. A gente não crê assim. Porque eles pregam que para que o homem possa crer, primeiro ele tem que nascer de novo. Então ele é regenerado, ele é feito nova criatura e então ele crê. É a partir de uma transformação completa do Espírito Santo que o homem é habilitado a crer e a responder o Evangelho. Ou seja, Deus primeiro vivifica o pecador, dá-lhe um novo coração, permitindo que ele responda com fé e arrependimento. Aí eles dizem, por essa razão que a graça é irresistível. Quando Deus concede vida ao pecador, este inevitavelmente responderá à graça com fé, pois sua natureza foi transformada. E por esta razão a graça é irresistível. O homem não pode resistir à graça de Deus. Quando a graça alcança o homem, inevitavelmente ele vai se render, ele vai aceitar Jesus, ele vai virar um crente, e na condição de crente ele é salvo, e entra aquela expressão, salvo para sempre. Ele não perde a sua salvação porque ele é um eleito. E a graça é uma bênção, é um dom de Deus dado exclusivamente, a graça salvadora na ótica deles, não é? É um dom exclusivamente de Deus dado aos eleitos, porque eles dividem a graça em duas, graça comum e graça salvadora. E a graça salvadora é só para um número resumido de pessoas. É a visão calvinista. Aí tem a visão arminiana. Os arminianos concordam que o homem está espiritualmente morto em seus pecados, mas interpretam essa morte de maneira diferente dos calvinistas. O homem de fato está morto, mas nós interpretamos de forma diferente. Para nós, o homem está separado de Deus, mas ainda pode responder. A morte espiritual não significa total incapacidade de responder a Deus, mas sim uma separação da comunhão com Ele. Deus, através de sua graça, capacita o pecador a responder ao chamado do Evangelho. Há uma diferença aqui. Por quê? Nós cremos na graça preveniente, que possibilita a fé. A graça, dentro do conceito arminiano, não é um dom, não é um presente que Deus dá apenas aos eleitos, apenas a alguns. Deus concede uma graça capacitiva, uma graça preveniente, que permite que o pecador escolha crer ou rejeitar o Evangelho. De fato, nós não podemos escolher as coisas de Deus em nossa condição caída. Não podemos. Nosso livre-arbítrio está cativo do pecado. Mas Deus concede uma graça a todos os homens para que esses possam vir ao arrependimento. Quando os homens recebem esta graça de Deus, que geralmente acontece por meio da pregação e de muitos outros meios, não é? A graça de Deus por meio da pregação, do anunciado Evangelho,
Preste atenção, eu estou falando aqui de uma graça que Deus concede. Você pode estar em casa, lendo sua Bíblia, não é? E Deus pode lhe conceder graça, pode lhe conceder um esclarecimento a respeito das verdades do Evangelho. Alguém pode falar de Jesus para você e você vinha a ser convencido pelo Espírito Santo de que aquilo é verdade, de que Jesus é Senhor, mas neste momento você pode ou não endurecer o seu coração, porque cremos que a graça, ela é resistível. O homem pode resistir à graça de Deus. A graça, ela é manifestada a todos os homens. Mas todos os homens não são salvos. Porque eles resistem à graça de Deus. Irmão Murilo, esse negócio de resistir à graça de Deus, isso aí não é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Veja o caso do jovem rico. Olha o convite de graça feito por Jesus. Abandone tudo que você tem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um tesouro no céu. O convite de Jesus era autêntico. A graça oferecida ali era autêntica. Eu vou trocar, vou fazer uma troca, eu vou tirar, você vai abrir mão do que é terreno e eu vou lhe dar o que é eterno. Me siga. O jovem tinha muitas posses. Ouviu o convite da boca do próprio Jesus e rejeitou o convite. Resistiu à graça que lhe foi ali oferecida. Foi embora. A graça pode ser resistida. Ela é oferecida a todos os homens. Mas ela pode ser resistida. É o que postula o arminianismo, fundamentado na Bíblia. Os textos bíblicos dizem o seguinte, Atos 7,51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Lá em Mateus 23:37, diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então nós cremos, diferente da ótica calvinista, que a graça ela é dada a todos os homens. A graça não é um dom presente de um grupo restrito, porque eles acreditam que a expiação é limitada. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu somente por um pequeno grupo. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus morreu por todos os homens, que a graça de Deus é algo ofertado a todos os homens, mas que ela pode ser resistida. Ela não é irresistível. Então, quando nós falamos que os homens estão mortos em seus pecados, os homens estão separados de Deus. Mas Deus concede graça a todos os homens para que eles possam ouvir o chamado do Evangelho. Aí eles vão decidir se continuam na condição de miséria espiritual ou se respondem com arrependimento e fé. E mais, a fé, ela precede a regeneração, o novo nascimento. Eu creio em Deus e a partir da minha fé, do arrependimento, Ele faz a obra da nova criação em mim. E não é o contrário. Sou o primeiro regenerado para depois então ter fé. Eu penso que eu falei aqui das duas posições, mas enfatizei a posição arminiana, que é a que nós cremos, é a que nós abraçamos na Assembleia de Deus. Progredindo, meus irmãos, o subponto 3 diz assim, a exegese dos versículos 8 e 10. A lição diz, o termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e não vem de obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. E aqui, novamente, há uma discussão entre calvinistas e arminianos, porque eles dizem, os calvinistas, que todo o processo vem de Deus. Isto não vem de Deus, se refere tanto à graça como à fé. E os arminianos, quando interpretam essa passagem, diz que esta expressão, isto é dom de Deus, se refere exclusivamente à graça e não à fé. Mas vamos lá. Como afirma a respeito, ele vai fazer uma citação aqui do erudito At Robson. Abre aspas. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Vamos entender isto aqui. Vamos lá. A Bíblia diz, o texto na íntegra, Efésios 2, 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça. Então veja, ninguém é salvo pela fé. A gente é salvo pela graça. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos
da salvação. Então não tem mérito na fé, o mérito está na graça. É o que nós cremos. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, a graça é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós vamos elencar aqui 5 fatos importantes relacionados à nossa salvação. O primeiro deles é: a graça divina é a causa meritória da salvação. Pela graça vocês são salvos. A salvação não é uma recompensa que Deus nos dá por termos nos comportado corretamente. A salvação não é uma remuneração que Deus nos paga como retribuição de nossas boas obras. A salvação não foi dada, a salvação não nos foi dada não por merecimento, mas por graça. A salvação foi nos dada não por merecimento, mas por graça. Quem está dizendo isso aqui? Um arminiano. Eu estou dizendo isso aqui. A salvação não é dada por merecimento, é dada por graça. É o primeiro ponto aqui. Né? A graça divina é a causa meritória da salvação. O ponto 2. A resposta de fé em Cristo é a causa instrumental de nossa salvação, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual, já disse aqui, nos apropriamos da salvação que Deus nos concedeu em Cristo. Terceiro ponto, a salvação é uma obra divina e não humana. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Portanto, nós cremos que o ser humano não tem do que se orgulhar. Ao contrário dos calvinistas, não acreditamos que a graça seja irresistível e restrita apenas aos eleitos. Deus concede graça a todos os homens a fim de que possam ser esclarecidos acerca da verdade do Evangelho. Cada um, então, por meio da graça, pode responder ao chamado do Evangelho, seja endurecendo o coração ou se arrependendo de seus pecados e crendo em Cristo. E é importante dizer aqui que não há nenhum mérito humano no processo da salvação. Pois qual seria o mérito de um mendigo miserável que estende a sua mão para receber uma benfeitoria de um senhor bondoso? Você pensa nessa ilustração. O rei está passando com a sua carruagem e todos os seus súditos. Na beira do caminho está um miserável, vestido em trapos, um mendigo, não tem nada. Está ali à beira da estrada e tudo que ele tem é expectativa de morte e de miséria. Mas ele ouve que o rei é misericordioso. Ele ouve que o rei é cheio de graça. Ele ouve que o rei é um benfeitor. O rei passa. O mendigo à beira do caminho, na expectativa da passagem do rei e na expectativa de misericórdia, estende a sua mão e encurva a sua cabeça humildemente. O rei para a sua carruagem, olha para o mendigo, tem misericórdia dele, o toma pela mão e o diz: acompanhe os meus súditos, vou lhe dar vestes novas, vou lhe dar uma nova vida e você será um dos meus servos. Acompanhe-me até o meu reino. De quem é o mérito? De quem é o mérito? É todo do rei. Porque não há mérito em estender a mão vazia. Essa mão vazia do mendigo é a fé. Quando nós respondemos ao chamado do Evangelho por meio da graça capacitadora, respondemos com arrependimento, não há mérito nisso. Porque o mérito é todo de Deus. Não temos do que nos orgulhar. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. É graça, 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 graça. Do início ao fim, graça. Favor imerecido de Deus. Quarto ponto, a salvação significa a existência de uma nova criação. O texto bíblico diz, porque somos criação de Deus. A palavra grega poinia, que é a tradução na NVI de criação, ou de na corrigida ou NAA de feitura, quer dizer poema. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação significa a elaboração de uma nova história, de uma nova criação. E por fim, a salvação é enfatizada
pela prática de boas obras, não é? Porque o texto nos diz para fazermos boas obras. Fomos salvos para as boas obras. E não são as boas obras que nos conduzem à salvação. Porque, não é? Ele fez essas boas obras para que andássemos nela. E somente os filhos de Deus praticam estas obras aqui mencionadas em Efésios 2:10. Não são obras para a nossa própria glória, mas são obras para a glória daquele que nos chamou, conforme Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Vamos para o ponto de número 2. Eu disse a vocês que o ponto de número 1 era importante. E aqui a gente vai caminhar mais rápido. Ponto de número 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. E nós temos um aí que até me admira de ela estar entre as soteriologias inadequadas na antiguidade. Isso me admira, não é? Eu pensei que estaria aí os galacionistas e os gnósticos, mas está os reencarnacionistas. E essa doutrina, ela é abordada em primas modernos aqui, né? Por um prisma, melhor dizendo, né? Por um prisma moderno, porque vai falar sobre Allan Kardec. Então, eu achei que ela deveria estar no terceiro ponto. Mas vamos lá, não é? Vamos lá. A lição diz: os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses círculos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço, e sem Jesus trata-se de uma crença antibíblica. Os reencarnacionistas. A doutrina da reencarnação é a coluna dorsal do espiritismo kardecista. É ela o alicerce onde todos os demais postulados erigidos por Kardec se apoiam. Tal é a sua importância para o espiritismo, que é considerada como um dogma no Livro dos Espíritos, na página ali no número 171 e 222. Depois de sua morte, em 1870, a morte de Allan Kardec, foram gravadas as seguintes palavras em seu túmulo: nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar. Esta é a lei. Etimologicamente, reencarnação significa tornar a tomar o corpo ou vivificar um corpo novo. Consiste no fato de uma alma ou um espírito, né, uma alma ou um espírito, que após ter animado um corpo e ter se libertado deste pela morte, passa a dar vida a um outro corpo inteiramente novo. É o mesmo que palaginésia, pluralidade de existências, vidas sucessivas, transmigração da alma. Allan Kardec define reencarnação desta maneira: a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Isto está no Livro dos Espíritos, página 67. A finalidade da reencarnação consiste em duas coisas. Primeiro, progresso e evolução dos espíritos. E segundo, expiar faltas cometidas em vidas passadas. Então o homem volta sucessivamente até praticar a coisa certa e alcançar o karma, a iluminação, e então se unir, não é, o universo, se unir ao cosmos, se unir às luzes e alcançar a iluminação, estado de perfeição. Isso é um absurdo. A salvação aqui é condicionada às obras. A reencarnação, ela não deixa espaço para o perdão e a misericórdia de Deus. Porque é o homem que vai alcançando o seu estado de iluminação através das vidas sucessivas que ele tem. Quando finalmente em uma vida ele acertar, aí pronto, aí ele não reencarna mais. Isso aqui não deixa espaço nem para perdão, nem para misericórdia, e faz de Deus um ser contemplativo e inerte. Deus não faz nada. Tudo se baseia imparcialmente na lei do karma e na lei mecânica da causa e de efeito. Pois tudo aquilo que a pessoa pratica de ruim nesta vida terá forçosamente adquirido uma dívida para a próxima vida. Então é meio que um ciclo assim quase que interminável. Essa visão da salvação mediante os reencarnacionistas, ela é antibíblica.
A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez. E ponto. Vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio de reencarnação e de purificação depois da morte. Ah, tem lá um lugar para o qual os mortos vão e vão passar ali um período nesse lugar chamado purgatório. Não existe. Depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Então a doutrina da reencarnação, dessas vidas múltiplas de existência, isso não existe. Esse negócio de gente tá vendo alma, eu vi uma alma, eu vi o espírito, eu conversei com o espírito de fulano, com o espírito de Beltrano. Isso pela Bíblia, você está conversando com um demônio. Verdade. É a verdade. Morreu, não volta. Morreu, não fica aqui. Morreu, parte para o destino eterno. Vamos progredir? Os galacionistas. A lição diz: é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Isso aqui é uma das primeiras heresias que surgiu ali no período da igreja primitiva. Talvez tenha sido a primeira heresia. São chamados de galacionistas ou judaizantes. É um termo descritivo usado para tratar de um grupo cristão judeu que queria tornar todos os cristãos praticantes do judaísmo. Eles rejeitavam a conclusão do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, e continuavam a acreditar que os gentios convertidos ao cristianismo tinham que se tornar judeus antes que pudessem se tornar cristãos. Para eles, os crentes só eram salvos quando se arrependiam, obviamente, quando aceitavam a Jesus, mas aí vem um acréscimo, que Paulo chama de outro evangelho. Eles tinham que se circuncidar, eles tinham que guardar dias, eles tinham que observar leis, dietas específicas, eles tinham que cumprir a lei do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. A salvação, ela acontece única e exclusivamente por Cristo. Ele é quem nos salva. Somos salvos pela graça. Mas esse grupo aqui incluía, dentro da mensagem deles aos gentios e aos judeus, a seguinte coisa: olha, a gente é salvo em Jesus, tem que se arrepender, ok. Mas há mais uma condição. E essa condição é guardar a lei de Moisés. E Paulo chama isso de outro evangelho. Paulo chama isso de retroceder. Não podemos incluir como condição para a salvação nada que não seja o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Se a gente inclui outro caminho, a gente está falando de outro evangelho e não do evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse negócio que você precisa fazer isso e aquilo para poder... Não. Isso não é o evangelho. O evangelho é fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Vamos progredir? Temos os gnósticos. A lição diz: no campo soteriológico, eles apregoavam a visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, 216 a 276, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo era composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa ser liberto da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Então preste atenção. O maniqueísmo foi um pensamento que bebeu fortemente das doutrinas do gnosticismo. Os maniqueístas, eles dividiam o universo em dois princípios eternos e opostos. O reino da luz, associado ao bem, à alma e ao mundo espiritual, e o reino das trevas, associado ao mal, à matéria e ao mundo físico. O maniqueísmo ensinava essa luta cósmica. E ele também dizia que a alma humana era uma centelha divina presa à matéria corrupta do corpo. E a salvação consistia em libertar essa alma do domínio da carne e do mundo material. Eles apregoavam que o homem era salvo quando alcançava esse conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto
era algo para poucos, algo só para os iluminados. Porém, a Bíblia também taxa essa heresia antiga como inadequada, como inverdade, porque a Bíblia rejeita completamente a ideia de uma salvação por conhecimento secreto e noção, rejeita não só essa salvação por meio de um conhecimento secreto, como também rejeita a noção dualista de que o mundo material é essencialmente mal. A salvação não é adquirida por conhecimento secreto ou mérito humano, mas é um dom gratuito de Deus. Vamos progredir para a gente encerrar? Ponto de número 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Repito, eu creio que o reencarnacionismo deveria estar aqui neste subponto, aqui, ou melhor, neste ponto, né? Mas aqui nós temos o islamismo, temos os testemunhas de Jeová e temos os mórmons. Olha que interessante, a lição diz no primeiro subponto, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas obras superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Está no Alcorão, capítulo 13, versículo 22 e 23. A salvação no contexto deles é por mérito pelas obras. Novamente aqui a gente aprendeu que a salvação não é por obras, ok? Mas vamos lá, no pensamento islâmico, a salvação está associada à aceitação da unicidade de Alá e à obediência aos mandamentos estabelecidos no Alcorão e na Sunna, tradição de Maomé. Diferente do cristianismo, que vê a salvação como um ato divino de redenção, o Islã a concebe como algo a ser conquistado pelo indivíduo por meio de suas ações. Primeiro de tudo, ele tem que professar a fé islâmica. Não há outro Deus além de Alá e Maomé é seu profeta. Então começa por aí. Ele tem que professar isso. Porém, eles também devem praticar os 5 pilares do Islã e as boas obras. Quais são os 5 pilares do Islã? A Shahada, o testemunho da fé islâmica, a Salat, orações ou oração obrigatória 5 vezes ao dia, a Zakat, contribuição financeira obrigatória aos necessitados, eu não sei se está esse outro aqui, que é o jejum durante o mês do Ramadã, e tem mais outro aqui que é a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Essas práticas aqui são consideradas essenciais para demonstrar submissão a Alá e aumentar as chances de salvação. Então, para o Islã, a salvação é algo que é conquistado. Na Surata 23, 102 e 103 diz: aqueles cujas boas ações pesarem mais na balança serão bem-aventurados, mas aqueles cujas balanças forem leves serão os que perderão suas almas e permanecerão eternamente no inferno. Então, uma marca das falsas religiões e das heresias é a conquista da salvação por obras. E o islamismo, uma das maiores religiões do mundo, crê assim. Temos as testemunhas de Jeová. A lição diz, aqui é interessante, não é? A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia em João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existem 2 grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos, e o outro, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Então, como é que a salvação ela é alcançada segundo a teologia das testemunhas de Jeová? Ela é alcançada mediante a necessidade de obras e também a lealdade à organização da torre de vigia. Presta atenção. Se para ser salvo você precisa fazer parte de uma determinada denominação A e B, e essa denominação diz que só tem salvação nela, essa denominação está com um pé dentro do cerco da heresia. A Assembleia de Deus não é dona da salvação. Ah, só tem salvação na Assembleia de Deus. De jeito nenhum. Só tem salvação na Batista. De jeito nenhum.
Só tem salvação na... Não, de jeito nenhum. Porque a salvação não está atrelada à denominação. A salvação é pela graça. Então eu não posso ser exclusivista, como tem aí uma denominação que diz que só tem salvação lá. Então antes dela não tinha salvação. Muito cuidado. Não, na Testemunha de Jeová, para ser salvo, tem que praticar boas obras e tem que ser leal à torre de vigia. E ainda tem essa questão, né? De que o céu só é para 144 mil. A grande multidão, não. A grande multidão vai viver aqui na terra restaurada. Que céu pequeno é esse, né? Que Deus pequeno é esse? Meu Deus. E aí nós temos os Mormons. A lição diz, os Mormons creem numa visão de salvação geral, em que os não Mormons são castigados e depois liberados para a salvação e numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus Cristo, pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mais outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único salvador. Os Mormons, eles são meio que universalistas. Não, o homem vai sofrer por um momento aí, mas depois todo mundo, no fim das contas, todo mundo vai ser salvo. São meio que universalistas. Mas há também aqui, novamente, a questão da salvação por certos elementos estranhos. Por exemplo, para ser salvo, precisa ser batizado. Isso aqui, a gente não crê. Então, como foi que o ladrão lá na cruz foi salvo? Ele foi batizado por quem? Isso aqui é um problema. Crer em mais uma pessoa para poder ser salvo é outro problema. É o problema dos Mormons. É o problema dos adventistas de sétimo dia. Porque na profissão de fé lá, tem que crer que Ellen White é profetisa canônica inspirada por Deus. Você crê em Ellen White? Peraí. Jesus precisa de co-salvador? Então, entenda. Efésios 2,8. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu e ressuscitou. E os homens precisam crer. Os homens precisam se arrepender. Confiar em Jesus. Não há outro caminho. Não há outro nome. Não há dois salvadores. Não. Um só caminho. Um só Salvador. Quando nós olhamos para todas essas religiões, os reencarnacionistas, essas doutrinas erradas, os galacionistas, os gnósticos, o islamismo como religião, os testemunhas de Jeová, o mormonismo, todos eles divergem da Bíblia, porque eles acrescentam condições que não são bíblicas para que o homem possa vir a ser salvo. Você quer desfrutar da salvação que está em Cristo Jesus? Paulo dá a receita. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, eu vou concluir a aula aqui, mas eu quero que os meus irmãos foquem em sala de aula o ponto de número 1. Foquem mesmo o ponto de número 1. Falem sobre o que é salvação. Expliquem Efésios 2, capítulo do 1 ao 10 detalhadamente. E então passe para as heresias, para que seus alunos tenham não só convicção, mas não só convicção de que são crentes, mas completa certeza de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez peço desculpa aqui pela iluminação que deu problema. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola dominical e não se esqueça, abra a jaula.